Paz de Jesus, mais uma vez, para você que vem aqui ao nosso canal Nossa Pátria é o Céu, para a gente continuar nossos caminhos de estudo da Palavra de Deus, da Bíblia. Eu sou o Fábio e nós estamos aqui fazendo estudos da Bíblia e começamos do começo, a partir do livro do Gênesis. Estamos no capítulo 1 e pedimos a Deus a graça de que a gente possa continuar por muito tempo e vamos pegando todos os trechos e os textos que Deus nos permitir para irmos pensando e refletindo a respeito. Uma coisa importante que eu gostaria de dizer é que nesses estudos, em alguns momentos, eu não pretendo trazer aqui explicações definitivas a respeito de alguns textos, de algumas palavras bíblicas que de fato são palavras misteriosas, que guardam conteúdos difíceis da gente decifrar e chegar a conclusões únicas, pelo menos definitivas, mas em alguns momentos, como esse vídeo agora pretende ser um deles, eu tenho a intenção de refletir aqui sobre o que a palavra está dizendo e trazer para vocês ideias, pensamentos e impressões que a gente pode obter a partir do que dizem os textos, mas colocando algumas interpretações que são dadas, às vezes de um lado, às vezes do outro, e a gente, muitas vezes, deixando perguntas ou análises, suposições do que poderiam querer dizer essas afirmações daqui, aquelas afirmações dali, mas sem necessariamente darmos um parecer definitivo. E hoje nós estamos agora no versículo 2 do primeiro capítulo do livro de Gênesis, após a declaração inicial de que no princípio criou Deus os céus e a terra, e que diz: a terra, porém, era sem forma, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Veja bem, nós temos nesse relato do capítulo 1 uma sequência de acontecimentos, os famosos 6 dias da criação, que, se Deus permitir, nós vamos ter um vídeo falando disso depois, em que nós temos uma sequência, nós temos assim acontecimentos que vão sendo relatados de forma sucessiva, mas que deixam, desde essa abertura inicial, alguns questionamentos a respeito do que, afinal de contas, de fato significam essas palavras, essas informações. Veja bem, uma coisa importante frisar é que esses pontos de interrogação, ou esses mistérios, eles surgiram muito mais nos dias mais recentes, do século XX principalmente em diante, em função dos avanços científicos, dos avanços da ciência humana, avanços que trouxeram pensamentos, reflexões, conclusões de natureza científica, informações que assim se tornaram difíceis de entender ou de se harmonizarem com os escritos bíblicos. Nós não vamos falar disso agora, um dia, se Deus quiser, a gente grava alguns vídeos sobre isso, mas o importante nisso que eu estou dizendo é que, em função desses discursos, dessas informações, desses pensamentos que hoje existem, dessas conclusões que procedem da ciência também, além de toda a cultura humana, todos os escritos e pensamentos humanos que já existem na história, nós temos, em alguns momentos, algumas comparações com os escritos bíblicos, que são comparações que geram uma impressão, uma aparência de desarmonia ou, pelo menos, de estranheza, ou deixam questões a serem respondidas. Porque um texto como esse, que eu citei agora do Gênesis 1, verso 2, assim como todo o relato da criação que está no capítulo 1, no 2 e também no 3, se a gente imaginar seres humanos de centenas de anos atrás, de milhares de anos atrás, de 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 anos atrás, que lessem esses textos, eles não teriam diversas dúvidas que vêm à nossa mente nos dias de hoje por causa dessas informações que surgiram na história humana e que vieram principalmente através do desenvolvimento da ciência. Então, nós vamos tratar
de alguns assuntos aqui que em alguns momentos geram questões, geram uma desarmonia, ou aparente, ou quem sabe até real, com a ciência. Isso a gente vai tratando com o tempo. E nesse verso 2 do capítulo 1, depois que está declarado que Deus criou os céus e a terra, em seguida o escritor diz: a terra, porém, estava sem forma e vazia, ou era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Então veja que aqui nós já temos no segundo verso uma série de informações, uma temática que nos é trazida, que já deixa questões importantes e que já vão abrindo caminho para a gente perceber o tamanho do mistério do que esse relato representa. Porque no verso 1 foi dito que Deus criou os céus e a terra. Ok. Em seguida ele diz que a terra, porém, estava sem forma e vazia. Essa informação não é uma informação que pareça tão difícil, tão complicada. A terra estava sem forma. Não dá para entender muito bem o que significa existir uma terra e ela estar sem forma, mas até em termos científicos a gente pode imaginar aquele início, conforme a história da ciência conta, da formação da Terra, daqueles vários elementos que foram atraídos pelo centro gravitacional da Terra e aí começaram a se chocar minerais diversos, atração de poeira e energia sendo produzida ali, chegando ali, ou seja, uma série de elementos que já estavam ali ocupando o espaço, a área que se tornaria do planeta Terra, mas sem que a forma constituída, o formato mais definido da Terra tivesse já sido atingido. Ali já é uma Terra que está em formação, mas ela não tem ainda a sua forma final. A gente pode entender que é isso. E vazia porque nesse processo formativo, como não se concluiu o processo, como não se concluíram as etapas todas dessa formação para chegar no que a Terra foi, assim que ela chegou à sua forma mais definitiva, e até hoje, não existiam os elementos que recobrem principalmente a superfície, e os elementos todos ajustados segundo as suas camadas, a estrutura da Terra. A gente pode entender que a Terra, porém, estava sem forma e vazia, tem esse significado. Mas aí vem outras informações que aparecem nesse texto e que se tornam grandes questões. As trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Veja bem, que trevas são essas? Mesmo que a gente admita que essas trevas são as trevas do universo, aquilo que é chamado de matéria escura, essa escuridão que a gente está vendo, ok, mas a única palavra que nós temos até aqui é a palavra que diz, no princípio, criou Deus os céus e a terra. E, antes dela, a terra, porém, era ou estava sem forma e vazia. Tá, nós não temos mais nenhuma informação além dessas. Então, essas trevas, elas surgem aqui, elas são apresentadas no relato diretamente como uma afirmação. Não existe uma demonstração, não existem relatos anteriores que venham a nos dizer o que são essas trevas, por que é que elas apareceram, de onde é que elas vieram e o que é que elas significam. E aí, se a gente for pensar nos significados espirituais, mais interessante ainda fica isso, porque na Bíblia as trevas quase sempre representam uma ambiência ruim, negativa, estão associadas de alguma maneira ao império das trevas, né, ao império maligno e a situações ruins. Nem sempre é assim. Nós temos momentos bíblicos, alguns trechos bíblicos, que as trevas não são apresentadas dessa forma necessariamente. Mas, de qualquer maneira, é uma linguagem, uma qualificação das trevas quase que geral na palavra, só que elas aparecem aqui, logo depois de Deus ter criado os céus e a terra. Então, como é que essas trevas surgiram? O que é que elas representam? Da onde elas vêm? Qual é o seu significado? E além de citar as trevas, diz que as trevas cobriam a face do abismo.
surge um outro elemento aqui, já no verso 2, que é um outro elemento a respeito do qual não se deu informação anterior e que se torna um elemento também misterioso nesse momento, o que é a face do abismo. Antes de mais nada, o que é o abismo? E o que é a face do abismo? Não é difícil entender no português, na nossa língua, o que seja abismo. E na própria Bíblia a gente vai ter pelo menos duas definições básicas de abismo. Uma que diz respeito à parte da crosta terrestre que é recoberta pelas águas dos oceanos e mares, ou seja, é o leito oceânico e marítimo, e que são essas depressões da superfície da crosta, e que, de fato, nas suas profundidades, são grandes abismos. E abismos também como sendo uma referência a um ambiente espiritual onde demônios estão presos por sentença e julgamento de Deus. É um outro significado de abismo que a gente tem na Bíblia. Agora, neste momento, este abismo que está citado aqui diz respeito a um desses dois? Parece que tem a ver mais com essa questão das depressões e dos afundamentos da crosta terrestre que são cobertos por águas. Inclusive, ele cita águas logo depois, que o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Ok, mas a gente pode garantir isso? A gente não pode garantir. E aqui nós somos apresentados a esses elementos que surgem sem explicação. Então vem a explicação de que a Terra está ali criada, mas ela não tem forma e ela está vazia. Aparecem trevas sem dizer de onde elas vêm, o que elas são e por que elas estão ali, qual é o seu significado. Essas trevas estão cobrindo a face do abismo. Então nós temos aqui a declaração da existência de um abismo, o que ele significa. Isso aqui é um foco na Terra, é a Terra que está sendo focada, ou isso aqui é uma referência a algum abismo maior, além da Terra, ou que nem seja terrestre. A gente fica com essas questões e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. E aí vem esse último mistério extraordinário desse verso 2, porque surgem águas. Mas essas águas não são apontadas no verso anterior e nem aqui, no sentido de se mostrar de onde é que elas vieram. Quando foi que Deus as criou? Por que é que Deus criou as águas? O que fez Deus criar as águas? Qual era a intenção dele em criar? A gente até vai deduzindo e entendendo um pouco melhor nos próximos versículos pelo que Deus vai fazer com as águas a seguir. Porém, nesse momento, essas águas aparecem aí e o Espírito de Deus aparece pairando sobre elas. Ou seja, nós temos uma cena que nos é mostrada, mas sem explicações desses detalhes. E aí, algumas ideias que surgem primeiro, que todo esse relato que vai vir do verso 3 em diante, dos 6 dias da criação, na verdade, são relatos a partir de transformações que Deus faz na Terra, e o verso 2 já estaria mostrando isso, e daí em diante, tendo a Terra como foco. Esse abismo, de fato, seria o que eu falei, seria o leito oceânico e marítimo. As águas seriam as águas que já estão agora envolvendo a Terra toda. E aí, pegando a história da ciência, quando a atmosfera começou a gotejar e começaram a aparecer as primeiras chuvas que iriam resfriar toda aquela bola incandescente de gases, de poeira, de energia e de reações físico-químicas diversas, endurecendo a sua superfície para formar a crosta terrestre. E essas águas estariam ali envolvendo a Terra e haveria trevas porque a Terra estaria completamente envolvida ainda por nuvens tremendamente espessas e grossas que não permitiriam a passagem da luz do Sol, refletida da Lua e das estrelas, que já, no entanto, existiriam no universo, estariam chegando na Terra, mas não alcançariam visivelmente a sua superfície porque a Terra estaria envolvida uma turbulência enorme de gases, de nuvens, de poeira e de reações ainda da sua formação, que não teria ainda se completado. No entanto, isso é uma possibilidade. Outros que pensam, não, peraí, a Terra ainda vai ser criada para valer quando a gente vê do verso 3 em diante o que Deus vai fazer,
E, nesse momento, esse abismo não é a Terra, essas águas não são as águas que recobrem a superfície da Terra, e essas trevas a gente não sabe o que é. E aí começam a vir os pensamentos, as dúvidas e as ideias para as quais não se tem resposta. Bem, nesse verso 2, veja quanta coisa interessantíssima, mas que deixa perguntas que a gente tem. A terra sem fome e vazia é um pouco mais fácil de entender, mas ainda assim, tá, qual é a dimensão disso? Aonde isso vai levar? O que isso significa exatamente? Trevas que surgem, nós não sabemos porquê. Cobrindo a face de um abismo, que abismo é esse? E a existência de águas. Só para lembrar que existe uma interpretação de que essas trevas aqui já representariam uma demonstração entre o verso 1 e o 2, veja bem, sem citar isso de forma explícita, de que algo teria já ocorrido no universo para que essas trevas aparecessem. E essa interpretação que diz isso é uma interpretação que vai dizer que essas trevas são um sinal cósmico na criação da queda de Satanás e dos anjos, que já teria ocorrido entre a citação do verso 1 e o 2, e essas trevas existiriam porque, em função da queda de Satanás e de outros anjos que se tornaram demônios, e das guerras espirituais que se travaram em função disso, trevas teriam surgido já como uma demonstração da queda desses seres e como um ambiente, inclusive, de habitação próprio desses seres. Veja que em 2 versos, nós gravamos 4 vídeos até agora sobre o primeiro verso, e estamos nesse segundo, quantas coisas nós já temos da parte da Bíblia. A Bíblia é um conjunto de livros extraordinário e incomparável, e que tem muitas coisas maravilhosas que a gente aprende a nos ensinar, mas que também deixam perguntas interessantíssimas. Volte aqui para continuar a ver os demais vídeos, traga mais gente, coloca lá o seu gostei, se inscreve, ativa o sininho, faz tudo, comente. Deus te abençoe. Eu oro para que Jesus dê a você que está vendo, que verá um dia, todo entendimento para a gente continuar fluindo aqui nessas reflexões. A paz de Jesus.